Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito amado Padre, nosso pároco, que cuida desta paróquia, estimado prefeito, demais autoridades presentes nesta Santa Missa, querido povo aqui do nosso povoado de São João, a caminho da Romaria de Terra Ronca. Com alegria nós nos reunimos neste sábado para celebrar a Santa Missa, a missa especialmente celebrada pelos romeiros, pelos peregrinos, que de diversos lugares vêm a pé para celebrar amanhã o dia do Senhor Bom Jesus da Lapa de Terra Ronca. Cumprimentamos também aqueles que nos assistem pelas nossas mídias. A leitura do Evangelho de hoje traz para nós esse momento enigmático do martírio de São João Batista. Emerge três personagens neste Evangelho: o profeta João Batista, Herodes e Herodíades. João Batista, que é parente de nosso Senhor Jesus Cristo, nasceu antes de Cristo, mas recebeu Jesus através de Maria na visita a Santa Isabel, ainda no ventre. E nós conhecemos aquela passagem tão forte que no momento que Santa Isabel saúda Maria, João estremece no seu seio. E João Batista é o último profeta do Antigo Testamento que teve a incumbência de preparar o caminho de Jesus. E ele o fez à margem do Jordão, depois de adulto, vindo do deserto, onde viveu a vida ascética, na penitência, no jejum, vestindo-se de roupas rudes. Ele vai para as margens do Jordão para preparar o povo de Israel para receber o Messias. O ritual que ele usava era o batismo no Rio Jordão. Um batismo de conversão, de purificação do povo de Israel para acolher o Messias, o esperado das nações. João Batista é o homem da verdade. Nunca resignou-se em dizer a verdade, em denunciar os pecados, anunciar a salvação. E mesmo Herodes, que é filho do Herodes do templo, ele diz a ele que aquela vida que levava não era uma vida na verdade, mas na mentira, porque Herodes estava amigado com a esposa do seu irmão. E Herodes o escutava. Tinha um respeito àquelas palavras duras de João Batista, mas mesmo assim manda prendê-lo. E a sua Amásia cultivava no coração um ódio muito grande por João Batista. E naquela festa do aniversário de Herodes, quando o rei deu um espaço para as danças, a filha da sua Amásia, que fez uma dança espetacular aos olhos do rei, ele então oferece o que ela quiser
mesmo que seja a metade do seu reino. A menina consulta a mãe, que pede a cabeça de João Batista. Herodes teve um choque no coração. Ele não desejava matar João Batista. Mas João Batista foi sentenciado à morte, teve a sua degola pelos soldados e a cabeça trazida numa bandeja a pedido de Herodíades. Ali encerrava o trajeto histórico de João Batista no mundo. Terminava o seu ministério, arguto, forte, poderoso, verdadeiro. Vítima do pecado, vítima do orgulho, vítima das misérias deste mundo. É pena que a Sagrada Escritura não diz para nós como morreu aquela mulher. Como foi o seu último momento de vida, que geralmente quem não obedece a Deus neste mundo termina com a vida muito triste. O que nós podemos tirar de lição desta passagem tão extraordinária? Podemos sim tirar a lição do testemunho, do martírio. João Batista certamente foi inquirido a calar-se, a não falar as verdades que falava. Mas o homem de Deus não serve aos homens, mas serve a Deus. São Pedro vai dizer isso, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E isso lhe valeu o martírio. Encerrou a sua vida derramando o seu sangue no solo do terreno de Israel, para dali emergir tantos mártires e tantos cristãos. Pois o sangue do mártir é sempre fermento, é fertilizante para o nascimento de novos crentes, de novos adoradores. Veja que Herodes não tinha a intenção de matar João, mas ele cede ao orgulho, à sua palavra, e manda matar João. E Herodíades é a mulher perversa, é a imagem de um mundo que odeia Deus, de um mundo que não consegue conviver com a verdade. E ela certamente sorriu por dentro ao ver a cabeça do profeta, ao ver extirpado aquele que com a sua voz dizia: vocês não agradam a Deus, vocês estão no pecado, onde já se viu o irmão tomar a esposa do seu irmão e cometer este incesto, esse pecado tão horrível. É o retrato, meus irmãos, da nossa sociedade, uma sociedade que não quer agradar a Deus. O nosso mundo caminha a galope para um distanciamento de Deus. E muitas pessoas que dizem: não, eu creio em Deus, eu aceito a existência de Deus, mas não tem uma vida que agrada a Deus. Qual é o objetivo da nossa vida neste mundo? Louvar e agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. João Batista fez a vontade de Deus, por isso deu a sua vida por amor à verdade. Nós vivemos o tempo da pós-verdade, em que a verdade não é mais considerada. João Paulo II, há cerca de 30 anos atrás, já falava numa das suas encíclicas desse grande perigo que a humanidade estava ingressando nele, que é a relativização da verdade. A verdade não existe, existe o meu querer. Eu faço o que eu quero. Eu não tenho que dar satisfação às regras morais, às regras éticas e muito menos a Deus. Esse é o nosso mundo. Um mundo que não quer aceitar os mandamentos.
São poucas as pessoas que vivem os mandamentos. É um tempo triste. O nosso mundo está triste e perigoso, porque é muito fácil perder a alma para o demônio nesses tempos que estamos vivendo. E muita gente quer se tornar Deus, quer se tornar responsável para ditar o que o povo tem que viver. Nós vivemos um momento muito perigoso aqui no Brasil, em que as leis praticamente não estão sendo mais observadas. Há uma judicialização. O parlamento já não vale mais nada, já não tem mais a sua argutez para conduzir a nação dentro da harmonia. Você escuta mandatários da nação dizendo que tem que extirpar quem não concorda com o projeto de regime que está sendo imposto no Brasil. Gente que eu escutei dizer, não, mas no tempo da campanha ele não é abortista, mas agora está aprovando o aborto. Está incentivando o ódio. Nós temos que extirpar. Essa palavra é muito forte. Extirpar é matar. E quando uma nação vive a experiência de um regime de partido único, que ninguém pode falar nada contra, essa nação vive a pobreza, o sofrimento, a desgraça da tirania, que tanto mal faz à vida, à liberdade das pessoas. Os cristãos morrem mártires, porque não aceitam a tirania daqueles que querem subtrair as suas liberdades. A igreja sofre um martírio no mundo todo. Nós temos milhões de pessoas sendo perseguidas por causa da fé. E nós estamos pedindo a Nossa Senhora o seu intervento na história do nosso país, para que nós também não tenhamos o fim de João Batista, o martírio, por causa da nossa fé. Porque as coisas vão sendo apertadas, elas vão chegando aos poucos, elas já começam a chegar. Você já não pode mais ter um sino que toca na igreja, que alguém vai lá e proíbe. Na igreja nós não podemos mais pregar a verdade, porque alguém vai lá e processa. Eu não posso mais pregar sobre a verdade moral. Se eu for falar para vocês aqui a teologia moral da igreja, amanhã eu serei processado, porque já não há mais liberdade de pensamento nesse país. Grupos que tentam a todo custo impor as suas ideologias, as suas ideias anticristãs a todo o povo. Dentro de pouco tempo nós não poderemos falar mais contra o aborto, que nós vamos ser processados. Você não poderá mais falar contra o pecado do adultério, porque vamos ser condenados. Já falam até em tirar a Bíblia e o catecismo da igreja de circulação, porque a Bíblia é homofóbica, o catecismo é homofóbico, porque não respeitam mais o direito de expressão. A igreja tem o direito de pregar a sua doutrina, mas nós já estamos sendo perseguidos por pregar a verdade e a doutrina. Ou seja, o mundo quer viver segundo Satanás, que é o pai da mentira. A nossa sociedade quer viver na mentira. A mentira se torna verdade e a verdade mentira. O mundo não consegue mais conviver com a realidade de Deus. Deus fica longe daqui. Nós não queremos Deus, nós queremos curtir. Nós queremos fazer aquilo que a nossa carne pede. Quantas pessoas que aproveitam esse tempo da romaria do Bom Jesus da Terra Ronca para beber cachaça, para se prostituir,
para viver a imundície e tantas bobagens que não tem nada a ver com o bom Jesus da Lapa. Sabe qual é a minha preocupação? Onde essas almas vão passar a eternidade? Depois que morrer, pessoa que nunca buscou a Deus, que não respeita a igreja, que não respeita o evangelho, que não respeita a Deus, não respeita a família, não respeita a liberdade dos outros, onde nós vamos parar? Que tempo triste esse nosso. E a tendência nossa é ficar um pequeno grupo, e nós precisamos ser fiéis, porque muitos que estão na igreja ainda precisam crescer na fé. Nós precisamos pensar mais na nossa morte, no final da nossa vida. Nós estamos pensando muito no aqui, muito naquilo que nós fazemos neste mundo, as nossas cervejadas, as festas, essas músicas porcas, imundas, que não diz nada de proveito para a mente das pessoas. A sociedade está vivendo para o mundo, voltou a olhar para o mundo e esqueceu o Criador. Nós voltamos para a criação e esquecemos o Criador. E com certeza muitos Herodes covardes estão aparecendo para cercear a liberdade do povo e a liberdade da fé. Podem matar o nosso corpo, mas não conseguem matar a nossa fé. O católico, quando morre mártir, com a exemplo de João Batista, morre professando a sua fé, porque sabe que a pátria dele não é aqui. A nossa pátria não é neste mundo, mas no outro. Quantas pessoas que constroem a sua pátria aqui, o seu lar neste mundo, coisas sofisticadas, e pensam que isso é que dá sinal de sentido da nossa vida. Aí chega a morte, que coloca o fim a tudo isso. Tudo. O mundo está cheio de Herodíades, de pessoas que nos odeiam. Como eu escutava o discurso de uma figura dessas aí, desses partidos de extrema esquerda, que dizia que um patriota, um conservador, pode até ser uma pessoa boa, mas ele merece um paredão, uma espingarda com a boa bala, uma pá para lhe dar uma boa cova. Está aí nas redes sociais. É essa gente que diz que é do bem e critica os outros. Tudo é discurso de ódio. Tem discurso de ódio pior do que esse? Um discurso comunista, autoritário, genocida, porque o comunismo é a expressão de maior alcance de genocídio que nós já vivemos nesses últimos 200 anos. 100 milhões de pessoas mortas por causa desta ideologia que se impõe como pensamento único e não aceita ninguém pensar o contrário. Nós estamos caminhando para grandes perigos nesse mundo nosso. Os tempos são difíceis e nós precisamos pedir a intercessão de Nossa Senhora por nós, pelas nossas famílias. As famílias precisam voltar-se mais para a educação dos filhos, formar os filhos para resistir ao paganismo, ao ateísmo, ao comunismo e a todos os ismos maldosos que tem neste mundo. É trabalho nosso, como cristãos, como gente que crê no Evangelho, que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, que aceita a sua igreja, deixada por Ele, para nos orientar nesse caminho para o céu. Quando nós olhamos as ditaduras, nós pensamos logo nos ditadores. Como morrem esses miseráveis? Como morrem aqueles que prendem sem processo, aqueles que maltratam as pessoas, aqueles que estragam a liberdade dos outros? É uma morte triste. Basta olhar a história. Por isso nós precisamos rezar pela conversão dessa gente.
Pelo menos uma Ave Maria por dia, por aqueles que são opressores, por aqueles que são ditadores, que tiram a liberdade das pessoas, que impõem a tirania no mundo. E são tantos e tantos. Podem, meus irmãos, matar o nosso corpo, mas jamais matarão a nossa alma. João Batista morreu no cárcere. Teve a degola do seu pescoço, mas ele morreu na fé. Como depois Jesus morre mártir na cruz para nos salvar. E os mártires de ontem e de hoje, porque hoje tem gente morrendo pela fé católica em algum lugar do mundo. E é esse sangue, unido ao sangue de Cristo, que dá sentido à nossa vida, que dá sentido à nossa fé. Nós somos católicos e precisamos aprofundar mais a nossa fé. E se precisarmos dar a vida por Cristo, nós não podemos negar, porque no final da vida a gente tem que se entregar mesmo a Deus, mesmo que tenha que pagar com o preço da vida, porque Jesus é o Senhor, o bom Jesus, que nós entramos com Ele no nosso andor tão bonito, esse crucifixo que representa a apostolicidade da nossa igreja, do nosso mundo, que representa a salvação que nós recebemos no Calvário. Que Deus nos ajude nesta caminhada com Cristo, a viver o nosso batismo, a viver bem na nossa paróquia, na nossa comunidade, na nossa família, a dar exemplo de fé, exemplo de humildade, a confessar os nossos pecados, a lutar contra os nossos vícios, contra aquilo que não faz bem a nós e que desagrada a Deus. Deus quer corações puros, como o coração de João Batista, corações santos, não como corações medíocres, como daquela filha de Herodíades, e pior ainda, como o coração de Herodias, uma mulher falsa, perversa, maluca, sem Deus, sem nada no coração. Ou como um coração também medíocre, como o de Herodes, que não queria matar João, mas ao pedido da sua amante, ele esqueceu tudo que havia escutado de João e mandou degolá-lo. Que Deus nos ajude a viver a justiça, a verdade, pois a verdade é que nos liberta, é a verdade que nos salva, porque a verdade é Cristo, trazido a este mundo por Nossa Senhora, que intercede por nós, para que no final da nossa vida nós possamos merecer a pátria celeste. Assim seja. Amém.